porque desejo falar, preciso ouvir a voz do Senhor. Sem a voz do Senhor nós nada podemos fazer, nós estamos perdidos. Você que está sentando, fique de pé para a leitura da santa e bendita palavra. Fica aí, pezinho. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema castigo e destruição sobre Israel. Após a exortação sobre as nações e seus pecados, após a exortação de Judá, seu irmão, mesmo após a separação das tribos, após a demonstração do estado em que se encontrava Israel, o profeta começa a mostrar as consequências de seu afastamento de Deus e de suas leis. Deus utiliza a natureza para executar o seu juízo. A imagem descreve um terremoto que destruirá os fortes de Israel, não só os estabelecimentos, os castelos, mas também as pessoas fortes de Israel, e colocará todo o seu povo em estado de pânico. É impossível escapar. Os resultados do julgamento de Deus são devastadores. O profeta descreve o que parece ser uma cena de batalha, com tropas, arqueiros e cavaleiros. O inimigo não é mencionado, pois o adversário é o próprio Deus. Amós termina esse confronto intenso e chocante contra Israel com 3 palavras curtas e poderosas. Disse o Senhor. Não é o profeta, não são homens naturais, disse o Senhor. Deus proferiu palavras aterradoras contra o seu inimigo Israel. Sim, Israel passa a ser o inimigo de Deus. Deus sabe da culpa do povo e irá devastar completamente a nação, conforme ele mesmo prometeu. A palavra de hoje tem como título o privilégio. Ele traz consigo responsabilidades. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Amós, capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo inteiro, são apenas 15 versículos. Amós, capítulo 3. Assim diz a palavra de Deus. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão 2 juntos, se não houver entre eles o acordo? Júlia, nós estamos lendo a palavra de Deus, fique em silêncio. Versículo 2. Versículo 3. Andarão 2 juntos com 2 juntos, se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nos castelos de Asdod, nos castelos da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há nela, e que opressões há no meio dela. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: um inimigo cercará a sua terra, derrubará a sua fortaleza, e os seus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as 2 pernas, ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel, que habitam em Samaria com apenas o canto da cama e o parte do leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos.
No dia em que eu punir Israel por causa das suas grandes transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derrubarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Palavra do Senhor, amém? Senhor, louvamos o teu nome pela leitura da tua santa e bendita palavra. Agradecemos, Pai querido, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, e porque o Senhor traz a nós a tua palavra antes que o juízo seja perpetrado contra nós. Pedimos que o teu Espírito Santo nos dê a sabedoria, o entendimento e a capacitação para ouvirmos e entendermos, e que o Senhor possa me capacitar como instrumento da tua vontade nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar em nome de Jesus. Nós gostamos de privilégios. De uns 2, 3 anos para cá, eu consegui um bom cartão de crédito que me dá acesso às salas VIP. Então, quando eu viajo, quando a Rosângela viaja, Luísa viaja, eles, em vez de ficar sentados naquele banco lá, junto com o povão, a gente vai para uma salinha bonitinha, que eu já mandei foto para vocês, em que você pode ter uma refeição, você pode fazer lá e ter um tempo agradável. Nós gostamos de privilégios, mas para ter esse privilégio, eu tenho que pagar uma mensalidade do cartão, que não é barato. Nós gostamos de privilégio, mas nós não queremos as responsabilidades. O povo de Israel estava nesse contexto. A história do capítulo 1 é aquela história que nós já falamos, que Deus ele exorta as nações pelos pecados que eles estavam cometendo, não de acordo com as leis de Deus, mas de acordo com o relacionamento humano. Quando ele vai para o capítulo 2, ele continua falando de alguns países, de algumas nações, mas ele fala de Judá. Judá, que é uma nação que foi eliminada, ou melhor, uma nação que foi julgada depois do povo de Israel, que houve uma separação, eram 12 tribos unidas, elas se separaram, 2 tribos do sul e 10 tribos do norte. Essas que nós estamos falando são as 10 tribos do norte, chamadas de Israel. As outras são chamadas de tribos de Judá. Quando a tribo de Judá foram julgadas pelo Senhor, aquele povo de Israel bateu palmas. Achou engraçado, achou legal. É sobre eles, não é sobre mim. E aí Amós, ele começa a trazer uma perspectiva diferente que eles não estavam esperando. Ele começa a falar que o juízo que houve sobre todas as nações também vai ser perpetrado sobre a vida deles. E a realidade deles é o quê? É uma realidade em que eles estavam muito bem de dinheiro. O povo estava próspero, todo mundo ganhou dinheiro. Haviam poucos pobres. Os castelos eles eram fortes e super fortificados. Ninguém mexia com Israel, nação forte. As pessoas, a maioria não é, mas as pessoas da nossa geração, da minha geração e uma depois, a gente vê, por exemplo, houve uma guerra fria na década de 80, mais ou menos, em que haviam 2 grandes potências, Estados Unidos e União Soviética na época, depois virou Rússia. E a grande preocupação era que se alguém invocasse, um invocasse com o outro, o mundo acabava. E as pessoas, elas ficavam com aquele grande temor. E havia uma responsabilidade tanto sobre a nação da União Soviética como sobre a nação dos Estados Unidos. Porque o que eles falavam mexia no mercado e havia uma mudança de comportamento dentro das pessoas. Mas as pessoas, elas gostam de privilégios e não gostam de responsabilidades. A situação de Israel era como dos Estados Unidos na década de 80, uma superpotência. Ninguém falava nada contra eles. Eles ditavam, a moeda do mundo era o dólar, a língua dominante era o inglês e acabou. Você tinha que falar inglês e tinha que ter dólar, senão você não era nada. O povo de Israel, quando ouve aquela profecia de Amós dizendo que eles seriam destruídos, ele fala, de jeito nenhum. Nós vimos no final do capítulo 2 exatamente Amós expondo para essas pessoas o que iria acontecer com eles. Eles não aceitam e eles não acreditam. E nós vamos começar a trabalhar a partir daí. Hoje, apenas uma introdução. Vamos começando com o capítulo 3, verso 1 e 2, que diz: ouvi a palavra do Senhor, ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito.
de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. As implicações do capítulo 1 e 2 nós já trabalhamos, servem de base para as profecias contra Israel. Israel julgava, mas ele estava fazendo a mesma coisa. As nações estrangeiras pecaram ao agir de forma violenta no tratamento de outras nações, mas Israel ele fazia diferente. Ele não maltratava outras nações, ele maltratava as pessoas que moravam em Israel. É você está bem de vida e você vê o teu ente querido passando fome e você não ajuda. É você ver que aquela pessoa que é próxima a você está desesperadamente precisando vender um carro para pagar uma cirurgia e você joga na mesa 10 mil reais, sendo que o carro vale 30. Opressão. É disso que nós falamos no culto da semana passada. A violência e a opressão dominam em Samaria. Samaria era a capital de Israel. Assim Deus irá tratar todas as pessoas pecadoras de acordo com a sua rebeldia e irá tratar Samaria exatamente de acordo com os privilégios que ela gozou. A responsabilidade das bênçãos do Senhor. Nós cantamos que o Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é fiel, que Ele nos abençoa, e isso traz responsabilidades. Você não pode centralizar a sua vida no seu umbigo. Falei outro dia isso com a minha filha, falei assim, olha, nós temos sido abençoados, vamos abençoar vidas, vamos abençoar pessoas. Papai, quanto? Eu falei, tanto. Pô, tudo isso? Mas não é isso que nós estamos sendo abençoados? Nós temos que abençoar numa medida semelhante. O povo de Israel não queria isso. Eles queriam apenas receber, queriam ser apenas beneficiados. O fogo da destruição que irá acabar com as nações estrangeiras, conforme Amós 1 e 2, ele vai alcançar o povo de Israel. E o povo de Israel vai ser exilado. Ele está falando isso. Vai haver um momento em que aquela nação que era poderosa, aquela nação que dominava, em que todo mundo tremia, quando eles chegaram perto de Jericó, em que os muros tinham uma largura de mais de 15 metros de largura, era intransponível. Raabe, a prostituta, quando fala com os espias, ele fala assim, olha, o povo, ele faz xixi na calça, eles ficam que nem pomba, com medo de vocês, só de ouvir o nome de vocês, eles estão tremendo. Israel ia passar pela mesma coisa, porque o profeta estava avisando. Interessante que quando Jonas ele vai exortar a cidade de Nínive, que é tão pecadora como o povo de Israel, a cidade de Nínive ela se converte. Se veste de pano de saco, o rei ímpio. Os animais ficam sem comer 3 dias. As pessoas ficam sem comer 3 dias. E ficam ali clamando ao Deus de Israel, que não era o Deus deles. Mas quando se fala do povo de Deus, o povo não quer. Que é só as bênçãos. Por isso que as igrejas elas enchem. Porque aqui é a campanha da bênção. Venha receber a bênção do Senhor. Venha encher seu celeiro. Venha ser feliz. E aí a gente fala o que aqui? Morte, dor, sofrimento. O Alice pergunta, por que a igreja está vazia? Está vazia porque nós não estamos falando das bênçãos do Senhor. Pelo contrário, nós estamos falando das bênçãos do Senhor. Porque quando você alerta a pessoa no caminho que ela não deve seguir, é a maior bênção. Porque se você quer um carro novo, você trabalha. Se você quer comprar uma casa, estude, trabalhe, se esforce, use a sua inteligência. Mas há coisas que você não pode comprar. Há coisas que você não pode comprar. Aquela propaganda do Mastercard, ele vem exemplificando isso. Há coisas que você não pode comprar. A bênção do Senhor é uma delas. Dinheiro a gente conquista. Altos e baixos. Se a gente for conversar com cada um, alguns vão falar assim, olha, eu já tive muito pior, eu já tive muito melhor. São situações da vida. Mas a bênção do Senhor, ela não se compra. O fogo da destruição irá alcançar os castelos de Israel e o povo será exilado. A eleição de Abraão, lá no início em Gênesis, e de Israel por Deus resultou numa promessa de boas terras, muitos filhos, prosperidade, proteção e da presença de Deus com eles. Deus se apresenta a Abraão e fala assim, olha para o céu, Abraão. Se você puder contar as estrelas do céu,
Se você puder contar as estrelas dos céus, você vai poder contar quão numerosa vai ser a sua descendência. Falava do povo de Israel, mas falava de Paulo, de Rosângela, de Wallace, falava de Rafael, falava do Hugo, lá aquelas estrelas do céu, incontáveis. Talvez em Brasília dê para ver um pouquinho, mas vai numa cidade do interior e você vai olhar para o céu e você fala, meu, tudo branco. Milhões, bilhões de estrelas incontáveis. E é exatamente esse contexto que ele está falando, essa promessa que existe sobre a vida dos filhos de Abraão. Os privilégios da eleição de Deus eram enormes, mas as responsabilidades de viver com os princípios de uma nação santa também eram grandes. Você ser filho de Deus tem compromissos, tem responsabilidades. Você tem que se esforçar. Você tem que tentar viver o melhor de Deus, mas não só para você. Você tem que procurar fazer o melhor para os outros também. Quando Amós anunciou a destruição de Israel, no final do capítulo 2, contra as nações, seus ouvintes ficaram chocados e demonstraram incredulidade. Falar que Jesus está voltando, para muitos, é uma historinha de carochinha. Ah, que isso, pastor? Jesus morreu há mais de 2000 anos. E essa história, ela vem se repetindo. E morre um, morre outro. E continua Jesus não voltando. Pois é. Jesus, ele tem um tempo determinado para voltar. Nós não sabemos, porque para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Via um vídeo na internet conhecido em que o pastor está falando, Deus, Jesus Cristo, ele pode voltar neste ano, ele pode voltar mesmo neste mês, ele pode voltar nessa semana, ele pode voltar inclusive no dia de... Aí aquele trovão, brum, e a Bíblia caiu no chão. As pessoas começaram a se olhar um para o outro, de um lado para o outro, desesperados, porque eles sabiam que eles tinham ficado. A grande expectativa da volta de Cristo é o que Deus está falando através do profeta Amós aqui com a nação de Israel. Mas a nação de Israel olha para a situação dela e fala assim, vai voltar nada? Não vai voltar não. Tem muito tempo ainda. Essa história da descrença humana em relação ao juízo de Deus, ela é antiga. As pessoas sempre acham que vai ter um tempo a mais. Chegar para um rapaz como Daniel e falar assim, Daniel, Jesus está voltando, para ele e falar assim, caramba, que isso? Talvez quando eu tiver a idade da minha mãe, talvez quando eu tiver a idade do pastor Paulo, talvez ele volte. Enquanto isso eu vou viver na minha vida? Engano. Aquela ilustração que está em Apocalipse, dizendo que dois estão juntos, um vai e outro fica. Eu até brinquei com a Índia, está amarrada, né? Porque se a Rosângela fala amém, ela está falando que quem vai ficar sou eu, né? Não é ela, né? Entendeu? Isso aí é uma referência à quantidade de pessoas, à proporção de pessoas que vão para o inferno. Em outras passagens fala-se de um terço, um nono, é uma quantidade ínfima, chamada de remanescente. Mas é para você assustar e você entender que a quantidade das pessoas que vão ficar é muito grande. As pessoas que vão para o inferno é muito grande. E aqui ele está se exortando o povo a fazer o quê? Se arrepende de seus caminhos. Ele não está dizendo que aquelas pessoas não são eleitas de Deus. Ele está dizendo que não se exclui o julgamento, apesar da eleição. Ah, eu sou filho de Deus, eu não passo luta e dificuldade. Há igrejas que falam, olha, você como filho de Deus, você não fica doente. Fica doente. Você viu, eu tentando cantar aqui, e aí à tarde me deu uma tosse lá em casa, e eu chupava uma bala para tentar acalmar, e eu tentando cantar, e a hora que eu tentava forçar mais a voz... Não, na casa do Senhor não tem isso. Deve ser pecado do pastor Paulo. Com certeza, deve ser algum pecado. Entendeu? Nós temos que entender que essa condição de que você está alheio ao julgamento de Deus, você está alheio às consequências do que você faz, isso é uma mentira. Se você não agir segundo os padrões de Deus, você vai ser julgado por isso. A causa dessa advertência foi a violência e desconsideração do povo para com as suas responsabilidades de comunidade eleita. Semana após semana, nós temos falado a palavra de Deus. E o Alice falou, o que você está fazendo com isso? Entra por um ouvido e sai pelo outro.
Você não faz nada com isso? Você continua na mesma toada da sua vida, vivendo apenas para acordar, trabalhar e voltar a dormir, e aí vira mais uma semana, vira outra semana, vira um mês, vira um ano, é isso que é a sua vida? Você acha que Jesus Cristo ele morreu para você ter esse tipo de vida? Será que havia necessidade? Ou simplesmente Deus criava o ser humano e jogava no mundo e deixava ele se matar, casar, aprender, fazer o que quisesse? Nosso Deus, ele controla todas as coisas, mas a comunidade do povo de Israel, ele achava que não tinham responsabilidades. A variedade desse texto inteiro que nós lemos de Amós capítulo 3, nós vamos trabalhar de cada um detalhe, que Amós faz, vem das experiências comuns de um pastor. Um pastor naquela época, ele enfrentava ursos, leões, que queriam pegar as suas ovelhas. O ambiente ele era agressivo, era um ambiente inóspito. Então o que ele estava falando era de coisas que ele via, de que ele vivia. Ele conhecia o leão, ele teve experiências falando de armadilhas, de laços. A gente leu dentro do texto aqui a condição do laço subindo, pegando alguma coisa. Seu público israelita sabia que a nação era extremamente forte e para eles aquela condição de julgamento era impensável. Talvez você pense que você é inalcançável. Na década de 70, 60 para 70, havia um grupo de pessoas que se achavam intocáveis. Havia pessoas que trabalhavam com contrabando de bebidas nos Estados Unidos. E ninguém conseguia tocar porque eles eram muito violentos. Muito violentos. E aí havia uma divisão do FBI que começou a fazer um estudo. Pera um pouquinho, a gente tem que ser sábio. Como nós vamos pegar essas pessoas? E aí descobriram que eles não declaravam imposto de renda. Eles faziam o comércio das bebidas deles, conseguiam pagar realmente as propinas para todo mundo. E ninguém julgava eles. Mas aquele homem chamado Elliot Ness, sei lá, ele falou assim, eu vou pegar esses caras por fraude fiscal. E ele acabou com o tráfico de bebida numa época em que a lei seca estava determinada simplesmente por usar a cabeça. Aquelas pessoas não conseguiam ver a possibilidade deles serem alcançados pelo profeta, deles serem alcançados por Deus, porque eles tinham toda uma estrutura religiosa que cercava a vida deles. Haviam pessoas que dependiam deles. Quando Jesus Cristo ele entra no templo com um arrozague de cordas, que na verdade é um chicote, não sei porque o cara não traduziu chicote logo, e ele saiu batendo em todo mundo, ele batia porque ele sabia que aquelas pessoas haviam comprado aquelas vagas. Aquelas vagas eram compradas dos sacerdotes que vendiam para o sumo sacerdote e cada um levava uma parte, todo mundo estava enrolado naquele meio. Eles achavam que eles não eram alcançados. Então o que acontece nesse capítulo 3, por isso que eu estou falando que é uma introdução, no capítulo 3, Amós ele começa a explicar de uma maneira diferente por que eles são culpados. Começa a acontecer um debate. Deus os havia escolhido para ser seu povo e havia prometido abençoá-los. A notícia da sua destruição completa não fazia sentido algum, porque eles achavam que a bênção é apenas muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Isso não é só isso que é bênção. Há muitas pessoas que estão aí depressivas em altos casarões e não pode ter o privilégio de sentar com a esposa, com a família, em comer uma batatinha frita, fazer alguma coisinha bem gostosinha ali, comer junto em comunhão, porque não existe esta comunhão. Talvez eles dessem o olho esquerdo para ter o que você tem. Você fala assim, como assim, pastor? A pessoa não tem uma pessoa para abraçar, não tem ninguém para importunar, né, Luli? Eu já falei para a Rosângela que quando a Luísa casar, eu vou ter que arranjar um cachorro. Porque senão eu vou importunar minha esposa, ela vai se separar de mim, né? Então eu vou ter que fazer alguma coisa. Então eu vou arranjar talvez o Daniel, ele passa uns dias lá em casa, eu importuno ele, né? Amós e o povo estavam em discordância, daí o surgimento desse debate. Primeiro,
o chamado para ouvir a palavra de Deus. Vamos ler novamente Amós 3, 1 e 2, só para dar continuidade no texto. Você não precisa abrir se você não quiser. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Ele começa falando uma coisa desconfortável. O oráculo, a frase, a profecia começa com uma exclamação imperativa: ouvi. Não é por favor. O Alice olhou e falou: vamos? Não é um pedido. Eu estou dizendo, vamos. Tem faltado nos lares essa condição. Faça, ouça, haja. Muito diálogo onde não há diálogo. Muita maleabilidade e flexibilidade onde tem que ter rigidez, para que as pessoas elas entendam o caminho que elas devem seguir. E aí Deus começa dizendo: ouvi. Essa forma anuncia o começo de uma mensagem importante e exorta o público a prestar ainda mais atenção que se segue. Os mensageiros usavam esse recurso para obter atenção quando estavam para anunciar um edito real. E em alguns anúncios proféticos é parte integral da mensagem que Deus quer que seja transmitida. Quem está falando? Não é qualquer um. Aí lá no bar, lá, qualquer um pega o microfone, um canta Cinca Xambó, outro vai lá e canta a música do Legião Urbana, e quem está com vontade vai lá e pega. Não é assim. A mensagem do Senhor, ela parte de um homem de Deus, mas ela nasce do próprio Deus. Toda a escritura sagrada, ela foi escrita por Pedro, Tiago, João, Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Amós, mas quem está falando é Deus. Aqueles homens não falam o que eles querem. Por isso que a mensagem começa: ouvi. É Deus que está falando. Essa introdução também identifica a origem da mensagem. A exclusão desta frase enfraqueceria a autoridade dessa mensagem. Se essa frase não tivesse presente, o debate seria simplesmente entre Amós e seus ouvintes. Se você viesse aqui para ouvir o que eu acho, o que eu penso, as minhas filosofias, os meus pensamentos e as minhas ideias, nós estaríamos num debate em que você pode concordar com o que eu falo ou não. Se eu falar algo que procede de mim, você vai pensar: vou pensar se isso realmente eu vou seguir ou não. Mas se vem de Deus, não é uma questão de você aceitar ou não. Se você quer ou não, se eu estou com vontade ou não, se é agora ou não, você tem que aceitar. Ou você não é filho. E é simplesmente assim. Ou você se enquadra, ou você vaza. Ou você é, ou você não é. Sim, sim, não, não. O que está de fato em discussão é: o Senhor destruirá Israel mesmo ele sendo o seu povo escolhido? Quem é o receptor da mensagem? Parte B do versículo, capítulo 3, verso 1. O oráculo é dirigido aos filhos de Israel. Essa designação, filhos de Israel, no contexto da oração seguinte, em que ele fala contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, ele expande essa situação e ele fala: olha, Israel, eu estou avisando você. Judá, ouve também, senão vai sobrar para você. É como quando um pai está exercendo a disciplina em dois filhos, mais ou menos da mesma idade, e há a exortação e o outro está lá, vai sobrar para você. Ele está falando: ó, o meu julgamento agora é contra Israel, o exílio é contra Israel. Judá, fica de olho, ouve o que eu estou falando? Resolveu com Judá? Não. A mesma coisa que foi com Israel, também foi com as tribos de Judá. E aí já é outra pregação. Ezequiel, Jeremias, Daniel, Jerusalém vai cair. Vai nada. Jerusalém vai cair. E Jerusalém caiu.
Essa razão histórica é a base principal para se evitar uma distinção entre Samaria e Judá dentro desse texto, mas uma referência mais ampla à nação também remove a acusação de que Amós poderia estar cego em relação apenas a Judá, achando que Judá era bonzinho, mas na verdade ele sabia que Judá era tão mal como Israel. Tão mal. A base para a mensagem do profeta era uma tradição estimada por todo o povo e a razão da sua existência. Havia uma palavra que foi falada com Abraão. Havia uma palavra que foi falada com Isaac. Havia uma palavra que foi falada com Jacó. Moisés recebe essa incumbência, anda com o povo no deserto por mais de 40 anos. Tomam a terra prometida. Se levanta Davi, se levanta Salomão, levanta os reis. E a promessa sempre era de que havia uma dificuldade, Deus mandava alguém para livrar. Sempre mandava alguém para livrar. Sempre mandava alguém para livrar. E eles acreditavam que era assim, que ia acontecer sempre. Talvez você ache que é assim a sua vida. Você vai estar caminhando e você acha, não, no momento certo, Deus, Ele me livra. Eu vou continuar fazendo e seguindo o meu caminho, fazendo o que eu quero, e Deus, no momento, Ele me livra, porque Ele me ama. Se Ele te ama, aí que o pau vai comer. Aqueles que Ele não ama, Ele não exorta. E a gente vê as pessoas, não quero julgar as pessoas do bar, não conheço aonde eles estão, se eles são chamados, se eles são eleitos ou não. Nesse momento, nesse dia, eles estão dizendo, eu não sou o filho de Deus. Eu prefiro as coisas do mundo. E as coisas do mundo são atrativas. Se não fossem atrativas, as pessoas não caíam como caem. Você é atraído, eu sou atraído pelas coisas do mundo. Nós queremos casas bonitas, nós queremos contas bancárias recheadas, bons planos de saúde, carros do ano, nós queremos isso. Pode até não exteriorizar, mas o nosso interior está lá, eu gosto disso. Eu quero isso. Nós estamos caminhando para o fim do ano, provavelmente vai sair o iPhone 16 e a gente vai ver as notícias das pessoas ficando 3, 4, 5, 6 dias na fila, sem tomar banho, sem higiene básica, fazendo um xixi no meio da rua para ter o iPhone 16. Porque elas têm que dizer que elas têm. É uma necessidade do ser humano. O povo de Israel tinha uma promessa. Deus, Ele deu um livramento, e esse livramento deu ao povo uma identidade comum, que foi usada para tentar desmascarar ou tentar contradizer aquilo que Amós estava dizendo. E Deus fala, não, eu estou falando com vocês mesmo, vocês que eu tirei da terra do Egito. Você pode não ter saído do Egito físico, mas você saiu do Egito espiritual. Eu sei de onde eu vim, você sabe de onde você veio, por onde você passou. O que você fez? O Alice falou, somente 2 pessoas sabem quem é você. Você e Deus. Quando você para e começa devagar nos seus pensamentos, ele passa por onde? Que pessoas você abusa? Quem você rouba? Quem você mata? Aquela pessoa que falou mal de mim, bem que podia morrer. Estava hoje no grupo lá de WhatsApp, e aí teve aquele incidente do Trump lá, independente da sua posição política, ele vai lá e fala assim, o rapaz do grupo assim, bem que esse cara podia morrer. E aí um cristão se levanta lá, meio sem juízo, começa a falar, quem tem que morrer é você, e não sei o que, nós temos que amar o próximo. Foi o meu discurso do cara, entendeu? O cara está perdido naquilo que ele está falando. A gente olha para as coisas do mundo e a gente explode, ou a gente exterioriza ou não, mas o nosso coração, Deus está vendo. Você sabe aonde os seus pensamentos passam? Deus também sabe. A repetição da frase que fiz subir da terra do Egito demonstra que tanto o profeta quanto Israel apegam-se à centralidade do êxodo, a saída do povo do Egito. O povo do Egito era tão poderoso como a nação dos Estados Unidos na década de 80. Era de lá que vinham as tecnologias. É lá que as pessoas iam estudar para conhecer mais. O povo grego era nada em relação ao povo do Egito. As artes mágicas, as maravilhas, as coisas que eles faziam. A construção da pirâmide.
Você consegue imaginar a construção de uma pirâmide sem um guindaste, com pedras que pesavam toneladas? A utilização de ferramentas, a utilização de equipamentos, entendeu? Para levantar aquelas pedras, a utilização de animais, de pessoas para carregar, pisando numa areia. Pois o Egito foi lá e construiu. As pessoas sabiam e tinham uma noção de astronomia, de astrologia, onde que o sol batia, não batia, como fazia a água correr para um lado, para o outro. Um povo que era deserto, ele era a nação mais poderosa do mundo. Então o povo de Israel não saiu de qualquer nação, e nem Deus mandou eles para qualquer nação. Havia um propósito para eles irem lá. Deus não ia colocar Israel para sair de uma naçãozinha, tinha que nascer numa nação forte. Mas depois ele fala assim: vocês viram as minhas maravilhas? Que maravilhas são essas? Mosca, ferida, escuridão, sapo. Maravilhas de Deus. Eu sempre busquei de Deus um dom da cura sobrenatural. Eu já contei essa história para vocês, mas ela cabe, vou contar de novo. Eu lembro que eu estava lá no interior, lá em Atibaia, a Luísa nem existia ainda. O Vicenzo era pequenininho, tamanho do Daniel. E ali eu estava buscando a Deus, e as pessoas foram dormir, e a casa era uma casa muito grande, ela ficava em cima do morro, e o céu era cortado por aqueles raios relâmpagos, e eu olhava para aquilo, dava medo, e Deus falava assim: isso é a minha glória, é as minhas maravilhas. Eu falei: que legal, né? Eu quero mais de Deus, mas eu tenho medo de um simples trovão e um simples relâmpago. Talvez não seja um trovão ou relâmpago na sua vida, talvez seja uma enfermidade. Talvez seja uma pessoa que te rejeita, uma pessoa que faz bullying com você. Tantas coisas que podem ser relâmpagos que tiram o nosso foco do nosso Senhor. A repetição da frase que fiz subir da terra do Egito demonstra que tanto o profeta quanto Israel se apegam à centralidade do êxodo. Um exemplo, um fato na minha vida e na sua vida que se torna importante. Você foi batizado. Será que isso define quem você é como cristão? Será que isso vai te tornar digno ou respeitável o suficiente para você ascender? Ascender não é de acender a lâmpada, é ascender com S na frente, para você subir aos céus e encontrar o Senhor nas nuvens? Amós não está negando que seja um povo de Deus, mas por causa daquilo que segue, fica claro que a importância do êxodo está sendo questionada por Amós. E eu questiono o seu batismo. Eu questiono a sua confissão de fé. Eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador por todos os dias da minha vida. Será que você falou realmente e verdadeiramente dentro do seu coração? Ou será que o cristianismo para você é simplesmente mais uma coisa para você fazer de domingo? Pessoas vão para a igreja porque estão com medo dos demônios. Pessoas vão para a igreja porque estão com medo de serem retalhados por alguma coisa ou não ter dinheiro. Se essa é a sua motivação, você é a pessoa mais triste da terra. Nós vemos a casa do Senhor não para pedir coisas para Deus, mas para agradecer pelo que Ele fez. Todos nós tivemos alimento nas nossas mesas e nós não pensamos nisso. Nós não imaginamos nós não termos um teto sobre a nossa cabeça, morarmos na rua. Como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, em que as pessoas um dia estavam nas suas caminhas quentinhas vendo Netflix e no outro dia a casa tinha sido levada pela terra e muita gente morreu e talvez a pessoa que tinha uma família de 4, 5, 6 pessoas ficou lá sozinha. São coisas que acontecem assim na nossa vida. São coisas que acontecem de uma maneira muito rápida. Tem um programa, eu acho que é lá em São Paulo, que ele fala que em 30 segundos tudo pode mudar. 1 segundo. Em 1 segundo tudo pode mudar. Só não muda o amor de Deus. E aí eu vou me adaptar a esse amor? Ou eu vou continuar vivendo para o meu coração? Algumas pessoas elas vão ser mais desafiadas do que as outras pessoas. Grande desafio do cristianismo. Luísa, Carol, Daniel, Manu, Hugo, Pedro, Júlia. Nós já estamos adultos. Eles estão iniciando a vida.
Luísa e Carol já estão na faculdade ouvindo toda sorte de coisas. Daqui a pouco o Pedro entra numa faculdade. E assim por diante. E vocês vão ter que decidir se vocês vão ser cristãos apenas de domingo ou vocês vão ser cristãos aonde vocês estão. Quem você é diante do Senhor. Amós não está negando que seja um povo de Deus, mas por causa daquilo que segue, fica claro que a importância do êxodo está sendo questionada por Amós. No final, o anúncio anterior de julgamento de Deus é verificado. O que Deus disse é verdade. E tem provas a respeito disso. Ainda havia mais coisas para falar, mas nós vamos encerrar por aqui. Fica apenas como introdução do capítulo 3 de Amós. Semana que vem, se o Senhor assim o permitir, nós estaremos dando continuidade a esse estudo, para a glória, honra e louvor do nome dele. Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos. Agradecemos pela Pai querido, pela tua graça e pelo teu amor. Agradecemos porque sabemos que somos o Israel de Deus aqui na terra, Pai. Mas também sabemos, Pai, que temos pecado contra o Senhor. Pedimos que o Senhor nos perdoe. Pedimos, Pai querido, que o Senhor nos constranja, que o Senhor nos encha da tua presença. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.